Fala pessoal, boa noite. Tudo bem? Aqui é o professor, doutor da Randa Conhecimento. Hoje eu vou falar, o título é o exercício que pode aumentar o espaço subacromial. É somente um título chamativo, tá? Eu vou, nesse caso, chamar atenção para um exercício específico, muitas vezes esquecido na prática clínica, que pode realmente ajudar no aumento do espaço subacromial. Claro, né? Tem que entender quando e como e porquê da sua aplicabilidade, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de aumento do espaço subacromial, então pode vir aí na mente a capsulite adesiva do ombro, que é o ombro congelado, né? Frozen shoulder, em inglês seria os artigos, né, que vem com a temática. Pinçamento, né? Ali no espaço subacromial. Então tem algumas características, né, importantes que são citadas e a gente lembra, né, quando a gente fala de exercícios que podem melhorar ou aumentar o espaço subacromial, mas só que depende, tá? E falando já dessa temática, nós temos esse paper, que inclusive eu já fiz uma publicação aqui no meu canal do YouTube, que fala sobre a efetividade dos exercícios realizados com dor versus aqueles exercícios realizados sem dor em alguns desfechos importantes, né? Em pessoas com dor musculoesquelética crônica. Então, na intensidade da dor, incapacidade e outros desfechos específicos. Por que que é importante eu citar isso? Porque, querendo ou não, você vai em algum momento prescrever para um aluno, cliente, paciente ou atleta que está com uma lesão no ombro, seja aguda ou seja crônica, e infelizmente ou felizmente, uma das características importantes, né, desses indivíduos ou perfil vai ser o treino ali com dor, tá? Mas o quanto de dor que pode ser ah, que pode ser justificado ou que pode ser permitido. Isso também depende, tá? Então, mais uma vez, eu já fiz o post um post não, né? Uma aula no YouTube sobre esse artigo específico. E aqui nós temos algumas curiosidades importantes, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né? Em relação a alguns resultados, né, importantes, que alguns achados do artigo científico, maravilhoso, uma revisão sistemática, meta-análise, que ele coloca que existe, primeiro, né, baixa ou muito baixa sobre a certeza de evidência, tá? Sobre a efetividade do exercício com dor versus sem dor em adultos, né, ou pessoas ali adultas com dor muscular esquelética crônica, tá? Então, isso é importante, né? Um dos primeiros aspectos, tá? E outro aspecto importante desse artigo científico é que não houve diferença entre o exercício físico realizado com dor versus o exercício, né, ou o exercício terapêutico realizado sem dor, em alguns desfechos importantes, como catastrofização da dor, incapacidade, depressão, qualidade de vida, e entre outros aspectos específicos, né? Então, o que que eu quero dizer? Aí tem algo importante, já que a gente vai falar sobre a prescrição, né? Um exercício que pode aumentar o espaço subacromial, é que nesse artigo, como também em outros, tá? Ele cita uma abordagem que é muito responsável, que é o quê? Uma escala de 0 a 10 na escala visual na lógica de dor, que não pode ultrapassar ali o valor de 5 e também após o treino, né, ou no dia posterior, não pode ter exacerbação da dor, né, ficar acima disso, tá? Mas vale a pena a leitura desse artigo. Dito isso, né, para a gente falar sobre o exercício que pode aumentar o espaço subacromial, uma das características importantes, né, que eu pelo menos gosto muito de utilizar na prática clínica é a escala visual analógica de dor, tá? Que ela vai de 0 a 10, no caso centímetros, mas se tu fizer a conversão para milímetros, é de 0 a 100, tudo bem? E aí vem algo importante que até na prática clínica, quando a gente vai prescrever para essas pessoas, é que, galera, a gente tem que orientar muito bem ou explicar muito bem. O que eu quero dizer? Você tem aqui no pain, né? E no final aqui, dor severa. Tá, mas como assim, Darlan, dor severa? Realmente uma pior dor que a pessoa já sentiu, tá? Então você tem que explicar isso muito bem. Caso contrário, na prática clínica,
A pessoa vai falar assim: ah, eu tô com 8 hoje. Nossa, mas 8? Então tá muito perto da pior dor que você já sentiu na sua vida. Então isso pode gerar até uma preocupação, porque é um viés de interpretação e também de explicação do avaliador para o avaliado, ou seja, o aluno, cliente, paciente ou atleta. Então é muito importante que até a aplicação da escala ela seja feita de forma adequada. Isso realmente é muito importante, tá bom? Caso vocês queiram que eu fale ou aborde uma aula específica só para isso, tá? Então coloca aí nos comentários, curte também esse vídeo que me ajuda bastante no algoritmo aqui do YouTube, tá bom? E também tem esse paper maravilhoso que eu também posso comentar. Então, caso vocês queiram uma aula somente sobre o uso da escala visual analógica da teoria prática clínica, curte esse vídeo, coloca ali nos comentários, tá bom? Coloca assim, aula, escala visual analógica, eu quero, algo assim do tipo, tá? E também tem esse paper bem interessante, né, sobre as medidas da dor na pessoa adulta, né, publicado no Arthritis Care and Research, muito bom, que eu também posso comentar sobre isso, tá? E por que que eu estou falando isso? Aí vem algo muito importante. Aqui nós temos, por exemplo, esse aqui é um laudo, tá, da ressonância magnética, meu, tá bom? Meu, da RAM, tá bom? No qual ali eu fiz o exame no ano passado e isso, de certa forma, norteia, ou dá um norte, da minha condução na prática clínica, né? Da escolha dos exercícios, por aí vai. E aqui nós temos algum aspecto importante, qual? Tenho aqui tendinopatia do supra-infraespinhoso com rotura parcial, isso não é bom, né? E tendinopatia do subescapular com rotura parcial, tá? E por que que eu estou falando isso? Quando eu falo que tendinopatia do supraespinhoso, então por onde ele passa, né? Então pega a origem é fossa do supraespinhoso e a inserção, né? A inserção vai ser ali ou no tubérculo maior ou no tubérculo menor, né? Nesse caso, mais especificamente no tubérculo maior, se eu não me engano, a inserção ali do músculo supraespinhoso. E por que que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de um exercício específico para o aumento do espaço subacromial, onde eu quero chegar com isso, né? Então, vou aqui passar um pouquinho. Nós temos um dos exercícios bem interessantes utilizados na prática clínica, assim, ó. Você pode ver que tem uma toalha aqui entre o braço e o tronco. Lembrando que o tronco, o braço, ele deve realmente ficar bem posicionado aqui. E o braço aqui, o que que você deve fazer? Antes de realizar a rotação externa e também rotação interna, você vai ter que aduzir o ombro, exatamente, fazer uma adução. E quando você faz essa adução, você aperta essa toalha, tudo bem? E apertando essa toalha, nós temos um aspecto interessante. Qual? Esse exercício no ângulo de 30 graus que vocês estão vendo aqui, ó, que é a posição do braço, você pode mensurar isso na prática clínica com um goniômetro, ele tem um aspecto bem importante quando comparado com esse, tá bom? E eu não estou dizendo que esse aqui é ruim, tá? Longe disso, tá? É porque esse aqui, quando você faz, vamos colocar primeiro esse aqui, tá? Quando uma pessoa, aluno, cliente, paciente, atleta, na prática clínica, não está acostumado com exercício, e quando ele vai fazer esse exercício de rotação externa do ombro, na polia ou com teraband, existem alguns casos importantes, né, principalmente pessoas não treinadas ou não familiarizadas com esse tipo de exercício, de compensar realizando abdução do ombro para depois realizar a rotação externa. Isso é um problema, Darran? Claro que é um problema. Porque primeiro você não está deixando o exercício específico para o manguito rotador. E aí tu tá recrutando quem? O deltoide, tá? E o recrutamento do deltoide, infelizmente, né, pela sua pelo seu maior fortalecimento ou desequilíbrio quando comparado com o manguito rotador, ele faz o que nós chamamos de translação superior da cabeça do húmero em relação ao acrômio, tá? Então, o que que eu recomendo? Você, profissional de educação física, fisioterapeuta, médico, né? Faça esse exercício anteriormente, né? Aprenda como realizar para depois orientar, tá bom? Não adianta passar o exercício se você não souber realmente ou não tiver decisão clínica.
E da mas qual é a diferença desse para esse? Aí que vem o negócio. O quê? Nesse exercício aqui, quando você faz ou promove a adução do braço em direção ao tronco, nesse ângulo de 30 graus, você gera, primeiro, né, uma atividade isométrica ali dos adutores, né? E pelo fato de você induzir uma atividade isométrica dos adutores, por um mecanismo de inibição recíproca, você inibe ou relaxa os abdutores de ombro. Então, esse exercício ele fica mais específico para o manguito rotador. Outra coisa interessante do ponto de vista da informação é que esse exercício com o braço totalmente apoiado no tronco, você gera uma compressão das artérias supra e subescapular, ou seja, você comprime. Então, se tu comprime, o fluxo sanguíneo ali diminui. E nesse exercício, olha só que interessante, você não tem compressão das artérias supra e subescapular. Então, o que eu quero dizer? Isso, né, oferta um maior aporte sanguíneo ali para aquela musculatura específica do manguito rotador. Isso é bom? Claro que isso é bom, porque um pequeno detalhe ali na prescrição pode fazer com que o processo de reabilitação, fortalecimento ou volta à prática da atividade física ou de uma modalidade esportiva seja algo rápido e não demorado. E aí que vem um pulo do gato. Qual? Por que também fazer ou realizar esse exercício promovendo a adução, tá bom? Com rotação externa, tá? Então trouxe aqui esse paper do Jornal de Biomecânica, publicado ali em 2005, que apresenta plausibilidade, não plausibilidade biológica, né, mas apresenta ali indício, né, ou evidência dessa informação que eu estou falando. Então ele coloca assim, ó, o efeito de abduzir ou aduzir o músculo e sua atividade muscular na translação glenohumeral. Aí ele também coloca cinemática escapular e também espaço subacromial, tá? Isso aqui foi um paper que foi realizado em 12 participantes, né, saudáveis, jovens e também sem lesão, tá? E foi utilizada ali a imagem, né, da ressonância magnética, tá? Então, onde eu quero chegar? Quando ele fala aqui, ó, utilizar efeito da atividade muscular num processo de adução, abdução, é justamente isso aqui, pessoal, que eu estava falando anteriormente, tá? É justamente a comparação desses exercícios aqui, ó, principalmente esse aqui que está fazendo aqui, ó, adução, tá bom? Então, nesse aqui, ó, de novo, voltando para vocês entenderem melhor. Essa modelo aqui desse artigo científico, ela promove uma adução, ela aperta ali a toalha, tudo bem? Então, apertando a toalha, faz depois a rotação externa, tá bom? E por que que eu estou falando isso? Quando nós temos a atividade muscular em adução, uma das conclusões desse artigo científico, por imagem, né, de ressonância magnética, é que você tem um aumento do espaço subacromial. Dahan, isso é bom ou isso é ruim? Galera, isso é ótimo, porque se tem um aumento aqui do espaço subacromial, que é essa região que vocês estão vendo, então não tem um pinçamento aqui do tendão do supraespinhoso, que é aqui nessa região, e nem da bursa, que está aqui. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. E aí vem outra informação. O que, Dahan? Além de promover um aumento do espaço subacromial, olha só, você também tem algo importante. O que, professor Dahan? Então aqui nós temos primeiro gray, né, que é a cinza, que indica a influência da abdução muscular ou atividade muscular de abdução do ombro. E aqui essa outra cor, né, você também tem a influência da atividade muscular em adução. Então vamos para os resultados. Para vocês entenderem aqui, ó, a letra A e a letra B, principalmente, mas vamos na letra A. O que que a letra A está demonstrando aqui, ó? Movimento superior e inferior da cabeça do húmero em relação ao centro da cavidade ou o centro da cavidade glenoide, né? Beleza, pessoal? Isso é importante. E a letra B que vocês estão vendo aqui é o quê? Movimento anterior e posterior da cabeça do húmero em relação ao centro da cavidade glenoide. Então, o que que nós temos aqui? Valores negativos indicam movimento superior da cabeça
do húmero em relação à cavidade glenoide. E o que que nós, então, estamos observando aqui? Se o valor negativo ele indica movimento superior ou translação superior da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, como também ali ao processo acromial ou borda anterior do processo acromial, você vê então que a barra que é cinza aqui, que você está verificando, comparado com a barra de cor preta, na barra cinza é onde você tem realmente maior movimento superior da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide e, consequentemente, ao acrômio, como também movimento posterior da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, como também ao acrômio. Então, por isso que na cor preta, quando a gente verifica aqui, que é justamente influência da atividade muscular dos músculos adutores, né? Você fazer ali o movimento de, deixa eu voltar aqui até para vocês entenderem melhor, esse aqui, ó, esse movimento que ela está fazendo aqui, ó, de antes de você realizar a rotação externa e também rotação interna, tá bom? Dos dois movimentos, você utiliza aqui uma toalha, tem que estar aqui numa abertura de mais ou menos aqui 30 graus, facilmente mensurado com goniômetro. Você pede para a pessoa apertar a toalha e fazer a rotação externa, como também a rotação interna, tá? Mas nesse movimento aqui que a gente está vendo é a rotação externa. Então, quais são os benefícios de uma imagem como essa? Tudo aquilo que eu falei, né? Então, primeiro, inibição recíproca. Você tem inibição, o relaxamento dos abdutores do ombro. Lembrando que o aumento da atividade muscular dos abdutores aumenta a translação superior da cabeça do ombro em relação ao acrômio, então isso não é bom. O aumento da atividade dos abdutores do ombro também diminui o espaço subacromial, então para quem já tem um síndrome de plissamento, isso também não será bom. Então nesse movimento aqui bonitinho, em 30 graus, você então vai ter inibição recíproca ou relaxamento dos abdutores do ombro, você não vai ter compressão das artérias supra e subescapular, e o mais importante, você aumenta o espaço subacromial e também diminui a translação superior da cabeça do húmero em relação ao acrômio. Vejam que interessante. Isso que eu estou falando para os senhores é o que nós chamamos de decisão clínica. Não é simplesmente repetir um exercício de forma acrítica, né? Então, galera, não dá para ficar somente no conhecimento daquilo que vocês estão aprendendo na faculdade, que infelizmente é pífio, tá? Principalmente com o ensino agora EAD, e também nós temos muitos professores e preceptores incompetentes tecnicamente, tá? Que realmente não têm conhecimento. Então, não adianta, galera. Tem que estudar, tá? Tem que ir além. Então, por isso que o título dessa aula, né? Eu sei que é chamativo, mas é uma questão também de marketing, né? Mas eu espero que vocês entendam isso. É que ele fala, né? O exercício que pode aumentar o espaço subacromial. E realmente é interessante, mas não é somente ele, tá bom? E lembre, pessoal, assim, quando eu falo dessa temática, é importante que vocês tenham um entendimento muito grande. Por exemplo, como é que eu posso aplicar isso numa pessoa que tem capsulite adesiva, né? Então, quando nós falamos de capsulite adesiva, não é que a cápsula articular ela fica aderida ali ao húmero, né? Sim. Isso quer dizer que ela simplesmente provoca uma compressão maior da cabeça do húmero em relação ali à cavidade glenoide. Ela comprime mais. E você tem um retesamento, principalmente da parte posterior dessa cápsula articular, bem, da cápsula, ela fica mais ali externamente. Internamente você tem a membrana sinovial, sinóvio, por aí vai. E aí que vem, né? Como e quando aplicar e por quê? Esse outro paper, se vocês quiserem, eu posso também comentar em uma outra aula, então clica aqui no gostei, que isso que me ajuda no algoritmo, e também comenta aí, quero uma aula sobre é, exercícios e melhorias para pessoas com capsulite adesiva ali do ombro, né? Então, esse aqui é um paper muito interessante que ele aplica ali mobilização, tanto anterior como também posterior, tá? Muito legal. E adivinha, os resultados, né, desse paper, você teve uma melhoria muito grande, perto de 30 graus, porque as pessoas que têm capsulite adesiva, um dos movimentos que é realmente prejudicado é de abdução e rotação externa. Não consegue, tá? E eu posso falar uma aula só sobre isso. Enfim, entenderam? Raciocínio clínico sempre e baseado em evidência, não no que você acha. Ah, professor, eu acho isso. Eu acho. Por quê? Qual é a sua plausibilidade biológica? O que você leu sobre essa temática? Nesse aqui, por exemplo, ele aplica ultrassom, tá?
Muitas pessoas, por exemplo, criticam o ultrassom, mas qual o nível de evidência? E quando, como pode ser aplicado? Aquele foi aplicado porque ele melhora as propriedades viscoelásticas, tá? Então, impacta? Impacta. E é isso. Obrigado.